Corretor de alto padrão, para ele chegar no alto padrão, ele começou muitas vezes ali pelo baixo, depois evoluiu para o médio, e ele vai levando para essas fases comportamentos e práticas que ele utilizava e ele não entende que muitas vezes ele precisa ter essa virada de chave, precisa realmente ter uma mudança de mentalidade, porque eu preciso viver, tem que ser congruente a minha realidade, a minha situação com aquele momento que eu estou vivendo. E na maioria das vezes a gente sabe que não é. Então começa aí aquela crença limitante. Se eu não vivo isso, se eu não tenho um alto padrão de vida, como é que eu vou comunicar isso? Então a primeira crença limitante que ele precisa quebrar aí é justamente essa diferença de fase. Porque se eu não entendo que eu preciso olhar para aquele cliente, enxergar ele no mesmo patamar, e que normalmente a gente não está, a gente já trava. Então, precisa de conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento ele transforma e liberta. E um dos grandes gargalos aí do corretor de imóveis que ele acha que é só na prática. Eu já sei fazer, eu vou continuar fazendo porque sempre deu certo assim. Não, e a gente precisa estar sempre em desenvolvimento, estar sempre em evolução. E o conhecimento, ele transforma e liberta. Em que sentido? Porque quando eu conheço, quando eu sei como funciona aquela realidade, é mais fácil de eu comunicá-la. Então, fica mais fácil a tratativa, fica mais fácil a comunicação, fica mais fácil a abordagem. Então, eu preciso quebrar essa crença ou essa mania que eu acho que eu não preciso aprender mais, que eu já sei o suficiente para falar. Você vai falar com um cliente de alto padrão totalmente diferente da forma como você fala com um cliente de médio padrão, da forma como você fala com um cliente de baixo padrão. São perfis naturalmente diferentes, portanto, a comunicação ela precisa ser diferente também. A abordagem ela precisa ser diferente. Até a postura que você tem com esse cliente precisa ser diferente. Ela tem que estar congruente. A primeira coisa que passa na mente de um corretor que está atuando no mercado de alto padrão, quando ele não fecha uma venda, ele sempre há culpa, né? Ele tem uma culpa. Ele precisa colocar essa culpa em qualquer ou qualquer coisa. E como a culpa é minha, eu posso dá-la para quem eu quiser, concorda? Então, normalmente ele vai culpar, ou ele vai culpar o produto, ou ele vai culpar o próprio cliente. Ah, esse cliente não tem perfil e ele achou caro porque ele não tem dinheiro. Ah, é porque o produto está caro, está desencaixado do mercado. Ele sempre vai buscar uma justificativa, justamente pelo fato daquela construção, daquela narrativa não ter sido convincente o suficiente. Porque o corretor, o cliente de alto padrão, ele não quer informação. Ele já sabe, ele já vive uma realidade de alto padrão, ele já mora muito bem, ele já sabe o que é característica, o que é acabamento de primeira linha, ele já sabe tudo isso. E o corretor, se ele não vem galgando esses níveis, ele sai do médio padrão com a mesma cabeça. Então ele chega para aquele cliente, ele vai falar do quê? De característica. Ah, porque o porcelanato é de primeira linha, porque o acabamento é... E não é a ideia. Esse cliente, de novo, ele já sabe, ele já tem essa informação. Ele não quer informação técnica, ele quer se sentir seguro. E como muitas vezes o corretor ainda não está nesse nível de passar essa segurança, essa credibilidade e fazer com que esse cliente enxergue o valor e gere desejo, aí ele trava. O cliente de alto padrão, ele não compra metro quadrado. Ele compra diferenciação, ele compra status, ele compra aquele bem-estar, aquela segurança. Ele já mora muito bem. Normalmente, esse cliente de alto padrão, quando ele vai atrás de um outro imóvel, você tem que buscar identificar qual é a dor. O que incomoda ele naquele outro imóvel? Qual é a dor? Qual é o problema? Então, de novo, eu preciso ter um papel de investigador, literalmente de consultor. Eu preciso trocar o chapéu de vendedor e assumir o papel de consultor. Porque um consultor ele vai entender qual é o motivo. Esse cliente saiu da casa dele para ir até você, não é um cliente que faz isso de forma aleatória. Então ele já tem uma direção certa, mas ele precisa ser convencido. Esse cliente ele não compra normalmente por necessidade, ele vai comprar por desejo. Aí é onde entra a virada de chave. Se você entende qual é a dor desse cliente, o porquê que ele quer sair de onde ele está,
qual é o incômodo que está gerando, você vai apresentar uma solução em cima daquela necessidade daquele cliente. Quando você consegue entender isso e trazer uma solução viável, você matou a charada. Porque esse cliente, de novo, ele não quer informação, informação ele já tem. E ele não precisa de você para dar informação, ele precisa que você valide a segurança que ele busca, o conforto que ele busca, a forma como ele deseja se sentir exclusivo, diferenciado. Então você precisa entender literalmente quem é o seu cliente. Quem é o cliente de alto padrão? O que ele deseja? O que ele busca? Aonde ele está inserido? Qual é a realidade atual dele? Porque aí você vai conseguir exatamente trabalhar em cima dessa questão primordial. É literalmente uma curadoria mesmo. Eu preciso fazer uma curadoria, eu preciso entender a fundo quem é esse cliente. Qual o ambiente que ele participa? Onde é que ele está inserido? Quais são os costumes? Onde ele frequenta? O que ele gosta? Do que ele fala? Como ele fala? Mesmo que eu ainda não viva essa realidade, que é a grande, a gente sabe que a grande maioria dos profissionais, eles ainda não vivem aquela realidade verdadeiramente falando na sua prática de um alto padrão, mas eles precisam entender, porque quando eu entendo, primeiro já parto do princípio, eu quero viver isso, eu quero isso para mim. Se eu quero isso para mim, deixa eu entender como isso funciona. Aonde essa pessoa está? Do que ela gosta? Aquela história do que eles se alimentam, onde eles vivem? É literalmente isso. O que eles fazem, quais são os costumes, quais são os gostos, quais são os interesses, quais os assuntos que tramitam nesses ambientes onde essas pessoas estão inseridas, para que eu possa viver minimamente essa realidade e entender, porque eu preciso falar a linguagem desse cliente. Porque senão eu vou estar falando algo e ele vai estar entendendo literalmente bugado, gente. Não adianta, se eu não estiver inserida minimamente naquele mundo, naquela realidade, eu não vou conseguir me comunicar tete a tete com aquele cliente. Aí é onde a insegurança bate, onde você começa a gaguejar, onde você não sabe o que falar, você fica com medo, você fica retraído. Será que eu estou causando uma boa impressão? Então você começa a olhar para o lado, vagar o olhar, baixar a cabeça. Tudo isso são sinais claros de uma comunicação não verbal. E esse cliente percebe. É a energia, é a comunicação, é aquilo que você está emanando. Ele percebe o seu medo, o seu olhar. Você precisa olhar esse cliente olho no olho. Por mais que você ainda não viva essa realidade que ele já vive, você precisa mostrar para ele que você tem conhecimento de causa. Do mundo dele, ele entende. Daquela proposta de valor que você está querendo apresentar para ele, você entende, você domina. Então, quando você olha olho no olho e passa essa segurança, você gera conexão. Quando você gera conexão, você cria laços. Quando você cria laços, você cria credibilidade. Uma coisa leva a outra. Tudo vai partir da conexão. Como é que eu faço esse cliente sentir essa transformação ao invés de simplesmente falar? Entendendo da realidade dele, do contexto que ele já está inserido hoje. Eu entendo, você já vive uma realidade muito favorável, diferentemente de muitos outros. O que está faltando? O que precisa acontecer ou nesse ambiente, o que esse empreendimento, por exemplo, precisa te oferecer que você ainda não tem aonde você vive hoje, aonde você mora, que se tiver, isso vai trazer uma transformação para você. E o que muda na sua vida? Então, quando você entende isso, você consegue mostrar para ele transformação. Você traz para ele a forma como o que gera de prazer, se ele tiver aquilo que ele ainda não tem, e quais são as dores que vão continuar sendo latentes na vida dele se ele não resolver aquela questão que hoje incomoda. Por isso, de novo, mergulhar, conhecer, entender verdadeiramente, ser genuinamente interessado naquilo que incomoda o seu cliente, antes de tentar oferecer qualquer solução que seja, vai fazer a grande diferença. Porque você tanto vai trabalhar no cerne da questão, como vai evitar retrabalho, ou vai evitar frustração. Porque senão você vai ficar chovendo no molhado, você vai querer muitas vezes oferecer uma solução que já é a que ele vive hoje e que, se ele está querendo resolver, é porque já não está sendo satisfatória. Então, antes de apresentar qualquer coisa que seja, procure entender de forma genuína e interessada. Você precisa se mostrar interessado no seu cliente antes dele perceber o seu interesse.
Porque quando ele percebe que você está verdadeiramente interessado em apresentar uma solução para ele, ele vai te responder tudo aquilo que você precisar saber para trabalhar exatamente em cima daquela necessidade, daquela dor latente. Então, de novo, quando você faz ele reviver aquela dor que ele tem hoje, aquele incômodo que ele vive hoje, e mostra o prazer da solução disso futuro, você começa a fazer com que ele enxergue antes apenas de apresentar. É percepção de valor, literalmente. O que eu percebo na grande maioria dos profissionais? Eles mudam de perfil de cliente, muitas vezes eles mudam de perfil de produto, mas eles não mudam o perfil deles. Eles querem continuar agindo da forma como sempre agiram e apresentando e se portando da forma como sempre se portaram. Eles se comunicam da mesma forma, eles se apresentam da mesma forma, até o marketing pessoal dele é o mesmo. Então não adianta, é etapa, gente, é níveis. Eu vou subindo de nível, no outro nível eu vou tendo desafios, eu vou tendo novas realidades e eu preciso estar avançando com essa. Então a maioria deles, especialmente o corretor que já tem uma experiência de mercado, ele acha que o que funcionou lá atrás vai continuar funcionando agora, ele não quer se reciclar. Então, a grande trava desse profissional é achar que ele não tem que aprender, que ele não tem que treinar, que ele não tem que se capacitar, que ele não tem que mudar a forma como ele aborda, a forma como ele se comunica. Eu lembro que enquanto corretor, eu participei de uma palestra que a empresa trouxe, Oscar Schmidt, para nos treinar. E como todo bom carioca, né, lá ele se libertou e ele escancarou mesmo. E uma das máximas, um dos apelidos dele era Mão Santa. Acho que todos vocês sabem. O Oscar Schmidt era conhecido como a Mão Santa. Aí ele chegou para a gente rasgando o verbo literalmente, falou assim, Mão Santa? Deixa eu falar para vocês, Mão Santa não vou terminar a palavra, né, gente, mas acho que vocês entenderam. O que ele quis dizer com isso? Que não era mão santa coisa nenhuma, que se ele não estivesse fazendo todos os dias o que os outros não estavam dispostos a fazer, ele não seria o cestinha como ele era. Então, enquanto estavam todos dormindo, ele acordava às 4 horas da manhã e ia treinar cesta, literalmente, de todos os ângulos. Então, ele se colocava naquela situação, porque ele falava, se eu não treinar, se eu não me capacitar, eu vou ser só mais um no meio daquele time. Então, ele pagou um preço alto. Então, gerou esse incômodo nele, porque ele falou da seguinte forma, ao invés de mão santa, se tivesse me dado o apelido de mão treinada, eu teria ficado mais satisfeito, porque era justamente isso que eu fazia. Então, perceba, um dos caras que foi considerado um dos maiores cestinhas que nós já tivemos na seleção brasileira de basquete, ele pagava um alto preço, ele treinava todos os dias, ele abriu mão de momentos com a família, ele abriu mão de churrascos com amigos, ele abriu mão de noitadas, ele abriu mão de noites de sono para poder fazer em horários que ele não tinha condições de fazer aquilo que ele precisava fazer. Então, se você não pagar o preço do desenvolvimento, o preço da melhoria e entender que todos os dias você precisa estar aprendendo algo novo, precisa se capacitar, porque a pessoa que está aqui, que é literalmente o cliente do alto padrão, ele está aqui, muitas vezes a gente está aqui ainda em conhecimento, em percepção de valor, em posicionamento, em comunicação, e eu preciso saber como esse cara quer que eu me comunique com ele. E não é ele que tem que descer o nível dele, sou eu que tenho que subir o meu para alcançar o nível dele. Hoje eu sento numa mesa. Para sentar na mesa daquele cliente que eu quero sentar, eu preciso galgar, subir de nível. Seja na forma como eu me porto, seja nos ambientes onde eu participo, seja naquilo que eu preciso aprender. E se você não entender que você tem necessidade genuína e diária de conhecimento, de melhoria, de melhorar a sua forma, a sua comunicação, o seu posicionamento, a sua imagem, você vai ficar batendo cabeça. Eu chegava, por exemplo, no stand enquanto corretora, eu tinha um objetivo muito claro e muito definido. Primeiro que eu tinha 3 projetos para edificar, né? Os 3 projetos, um na época tinha 4 anos, o outro projeto tinha 11 anos e o outro projeto tinha 12.
E era eu, tá? Depois nada. Na minha frente tinha Deus e era eu. Eu tinha que manter esses projetos em edificação. Então eu tinha um objetivo muito claro, eu tinha o meu porquê. E eu percebo que hoje falta muito isso no corretor de imóveis. O seu porquê claro e definido. Qual é o seu motivo? O que faz você se mover? O que faz você avançar? O que te move? O que faz você levantar às 6 horas da manhã, muitas vezes colocar uma gravata no pescoço ou um salto alto e se preparar para aquele dia e bater a mão no peito e falar assim, hoje eu vou vender, hoje eu vou dar o meu melhor. Qual é o seu porquê? Qual é o seu motivo? Então eu tinha o meu porquê muito claro e definido. Eu ia para um stand de vendas, eu era tida como a chata, tá? A onça. Como uma amiga minha faz muita questão de me chamar até hoje. Era tida como a chata. Por quê? Porque eu não me misturava. Eu não ia para o plantão para bater papo. Então eu já ia com as minhas ações muito definidas. O que eu precisava fazer naquele dia? E ali era o meu escritório. Primeiro que eu imaginava, eu visualizava. Aqui é o meu escritório. É um ambiente gostoso, bonito, visualmente falando. Eu vou estar muito preparada para receber o meu cliente, que pode chegar a qualquer momento e eu precisava estar preparado para ele chegar. Então eu tinha as minhas ações, quantas ligações eu ia fazer naquele dia, quantas mensagens, olha, hoje está muito fácil, tá? Hoje é o WhatsApp, hoje é panfletagem digital. Na minha época, quando eu comecei, era SMS, era literalmente oferta fria, tá? Lista fria, como vocês chamam. Era PAP, batendo de porta em porta para tentar um atendimento, era panfletagem no meio da rua, era barraca. Hoje está muito mais cômodo. Ah, mas lá atrás era mais fácil. Não, cada período tem o seu desafio. Tinha a sua dificuldade. Hoje nós temos a dificuldade, lá atrás nós também tínhamos. Mas hoje, se a gente for fazer esse comparativo, todas as ferramentas que a gente tem, está muito mais fácil da gente trabalhar e da gente ser um profissional mais produtivo. No meu período, na minha época, não tinha CRM. Eu tinha que controlar aqueles meus clientes ali numa planilha de Excel, quando eu nem sabia, muitas vezes, utilizar o Excel, ou era naquele caderninho, naquela agenda de papel, que você folheava a vida ali para encontrar aquele cliente e demandava de uma memória muito boa para não esquecer daquele cliente. Hoje você tem um CRM que num clique, se você for organizado e imputar as informações, num clique você tem as informações da vida do seu cliente. Então, hoje, a produtividade aumentou mais, mas muito. Mas o que eu estou fazendo para eu poder utilizar essas ferramentas? Não, eu simplesmente dou desculpa. Eu ponho dificuldade. Então, a grande barreira hoje, gente, do profissional de vendas, em todos os sentidos, são as dificuldades que ele mesmo coloca para os processos. Ah, isso aqui vai dar trabalho. Ah, CRM é só para a empresa ficar com o meu cliente. Ah, não, isso aqui é só informação que ele... Não, aquela ali é informação para você. Porque você facilita a sua vida. Então, a grande maioria das barreiras que existem hoje são colocadas por nós profissionais de vendas. E vou te dizer uma coisa, se foi você que colocou essa dificuldade, é você quem tem que tirá-la. Porque a dificuldade, ela é colocada e ela existe exatamente onde eu a coloco. Se foi eu que coloquei, sou eu que tenho que tirar. Então, a gente precisa parar de dar desculpa, de justificar e trabalhar com motivos. Quais são os motivos que você tem para fazer o que você precisa fazer da forma como deve ser feito? Quando você muda essa engrenagem no seu sistema, isso já toma uma outra dimensão. Porque antes o que era tido como obrigação, eu vejo como impulsionador. Então, quando eu começo a enxergar de forma diferente, eu mudo essa virada, essa chave na minha mente e paro de enfrentar como trabalho, como dificuldade, e sim como aquilo que vai fazer com que eu caminhe a passos mais largos para onde eu quero chegar, eu me motivo melhor, me motivo mais. Porque a motivação precisa ser interna, tá? Não existe motivação externa. É automotivação. Eu preciso estar verdadeiramente me motivando todos os dias. Então, eu parto sempre desse princípio. Quando você tem o seu porquê, o seu motivo bem definido, bem claro, e você não negocia isso, porque você sabe que se você alcançar isso, você vai realizar grandes sonhos, você vai ter uma vida transformada e viver verdadeiramente aquele propósito para o qual você foi criado e você existe, você não negocia, você vai fazer literalmente o que precisa ser feito, gostando você ou não. A ponte é viver a dor, literalmente. Motivação, gente. O que é motivação?
Você se motiva literalmente por duas coisas, ou pela dor ou pelo prazer. Você vai encontrar, se você for no Google, por exemplo, ou até mesmo agora no IA, na IA, que é tudo mais fácil, pesquisa o significado, o que é motivação, que vão aparecer vários conceitos. Mas eu resumi em dois, tá? Nada mais é do que dor ou prazer. Quais são as dores que eu tenho hoje, que eu vivo, as dificuldades, as necessidades que eu enfrento, vivendo o que eu vivo hoje, pensando da forma como eu vivo hoje, fazendo da forma como eu vivo hoje. Porque Einstein já falou lá atrás, e se a gente der passos mais atrás ainda, você vai lá e Jesus Cristo vai ter falado isso lá atrás também, acho que Einstein copiou. É insano você querer fazer da mesma forma, pensar da mesma forma e querer resultado diferente. Lá em Romanos 12, sem falar de religião aqui, gente, mas lá fala, assim como tu pensas, tu é. Mude a sua mente, renove a sua mente e você vai renovar a sua vida. Então, a sua vida ela é renovada pela renovação dos seus pensamentos. Se você não mudar a forma como você pensa, você vai continuar vivendo exatamente o que você vive. Por quê? O pensamento gera uma ação e toda ação gera o resultado. E o prazer? Então, eu revivo aqui o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, de que forma que eu estou vivendo hoje. Eu estou satisfeita? Se você estiver satisfeito, ok, está tudo certo. Continua. Agora, se não está não, bebê, começa a pensar. O que eu preciso fazer para alcançar? Eu quero viver esta realidade, eu quero me sentir desta forma, eu quero conquistar isso, eu quero ter a casa X, eu quero ter o carro Y, eu quero fazer tantas viagens, eu quero, se eu tenho família, eu quero promover isso para minha família, quero colocar meus filhos em boas escolas, promover uma educação de excelência, muitas vezes que eu não tive, que foi esse o meu pensamento, tá? Eu tinha meus 3 projetos, ainda tenho, como eu falei para vocês, mas eu pensava, eu não quero que os meus filhos passem pela necessidade que eu já passei, sintam as dores que eu já senti, vivam ou revivam, de alguma forma, tudo que eu já passei na minha vida. Então, eu tinha um motivo muito claro. Então, o que eu precisava fazer? Qual era a vida que eu queria para eles? Quais eram as escolas que eu queria que eles estudassem? Então, eu falei assim, entendi. Agora, o que eu preciso fazer? Qual é a pessoa que eu preciso me transformar? Para me transformar, o que eu tenho que ser? E sendo, o que eu tenho que fazer? Porque as pessoas estão invertendo as coisas. Existe a pirâmide, que é a base... Gente, faz de conta que isso aqui é uma pirâmide, tá? Sou boa com desenho, não. Isso aqui é uma pirâmide, tem a base e tem o topo. As pessoas estão invertendo. Elas querem começar pelo topo para depois alcançar. Não, primeiro eu preciso ser. Sendo, eu preciso fazer. O ter vem depois. O ter é consequência inevitável de quem você se tornou e do que você faz. Então, galera, é ser, fazer para depois ter. Então, quando eu entendo isso, eu começo a pensar e a executar. Eu percebo que se eu continuar sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço, da forma como eu faço, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, guarde isso aí, se motiva pela dor ou pelo prazer. Revive as suas dores e sente verdadeiramente, de forma sinestésica, o que você sentiria, quais são as sensações que aquilo que vai gerar quando você for o que você quiser ser e quando você tiver o que você deseja ter. É dor e prazer. Quando você trabalha esses dois, aí você toma uma decisão, tá? Ou senta e chora, vai dar trabalho demais. Senta e chora, continua exatamente da forma como você está, sem reclamar, ou então decide pagar o preço. O preço do progresso. Ele custa um preço. E aí você vai enxergar o valor. Aonde eu quero chegar? O que eu desejo para a minha vida? Quem eu quero me tornar? Eu estou satisfeita? De novo, se eu estiver satisfeita com o que eu sou hoje, com o que eu vivo, com o que eu penso e com o que eu tenho, tá tudo certo. Agora, se gerou uma sementinha de insatisfação, cara, trabalhe em cima dessa sementinha. Aonde você quer chegar? Quem você quer se tornar? O que você quer alcançar? Qual é o legado que você quer deixar? Quando falarem de você, como é que você quer que seja falado? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Eu trabalho muito sobre isso. Eu tenho uma forma muito racional
e uma autocobrança interna muito grande. Consequentemente, eu acabo transferindo essa autocobrança para os outros também. Porque eu entendo, e muitas vezes quem está de fora consegue enxergar isso melhor do que quem está vivendo aquela realidade. Porque a gente está tão focado naquele problema, que tudo que você foca expande. Você está tão focado naquela questão que você não consegue enxergar as ramificações, que você não consegue enxergar o que está ao redor. E quem está de fora consegue. E eu costumo sempre dizer para os profissionais que já trabalharam comigo, ou corretores que eu já treinei, que foram muitos, e tenho um orgulho muito grande de ter transformado vidas, de ter contribuído para essa transformação, não ter transformado vida, ter contribuído para essa transformação, porque essa pessoa percebeu o valor que ela tinha, eu consegui fazer com que ela enxergasse isso. E eu tiro isso de forma muito contundente, muito exigente. Eu exijo mesmo, porque eu consigo muitas vezes ver naquela pessoa o potencial que ela tem, que ela não está enxergando. Muitas vezes por acomodação ou por não merecimento mesmo, mas quando eu bato o olho no profissional, eu vejo aquela estrelinha na testa, como minha mãe dizia, que as pessoas falam que ninguém tem estrela na testa. Tem sim, você que não quer enxergar. Então eu olho para o profissional e sei dizer, assim, cara, vai em frente, vai fundo, que você tem potencial. E eu tenho um orgulho muito grande de ter olhado para as pessoas quando elas mesmas não acreditavam em si próprias e falavam, se você não acredita em você, eu acredito, então faz aquilo que eu falar para você fazer, faz aquilo da forma como eu falar para você fazer, que eu te garanto que você vai romper. Então, se você não acredita em você, mas eu acredito, se você quiser me dar a mão, vem comigo que eu vou te fazer você enxergar o potencial que você tem. E lá na frente você vai enxergar que estava ali adormecido dentro de você e que você só precisava despertar aquele gigante. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir realmente se você está satisfeito ou se você está insatisfeito. Eu costumo dizer que ingrato não. Não seja ingrato, mas seja insatisfeito sempre. Porque todos os dias a gente pode melhorar alguma coisa. E sair de uma zona de conforto, que lá não nasce nem cresce nada, é sair de uma zona de conforto para ir para uma outra zona de conforto. Chegou naquela outra zona de conforto, deseje ir para outra. E assim sucessivamente. Não se conforme. Não se acomode e não se acomode. Se incomode sempre. Então, se incomodou, se tem alguma coisa te incomodando, trabalhe em cima daquilo. O que eu preciso fazer para resolver esse incômodo, esse desconforto? E esse não é um problema do outro, como muitas vezes a gente tem a mania de fazer, porque a nossa salvação é que existem os outros, tá? Porque se não existissem os outros, a gente estava literalmente enrolado. Então, esse problema não é do outro. Desconforto seu não é responsabilidade do outro. É responsabilidade sua. Quando você assume essa autorresponsabilidade do seu desenvolvimento, da sua melhoria, você sai da dependência. Então, não seja dependente. Se inconforme de ser dependente. Busque a independência e você vai romper. Qual a pergunta provocativa que eu tenho aqui para fazer para vocês? Você vive o melhor da sua vida hoje? Você vive toda a potencialidade que a vida tem para te oferecer? Você está verdadeiramente satisfeito com a sua realidade atual? Porque eu não estou. E eu não estou com a minha. E estou aqui batalhando, buscando, identificando qual é o meu gargalo, qual é o meu desconforto, qual é o meu incômodo, para trabalhar exatamente em cima dele, para resolver. Porque eu quero viver o melhor dessa vida, eu quero comer o melhor dessa terra. E você? Está satisfeito com o que você está comendo? Está satisfeito com o que você está vivendo? Porque se você não tiver, vem comigo, vamos dar as mãos e vamos conquistar junto. Bem quente, que eu estou sempre fervendo. Deixa nos comentários aqui qual é a sua insatisfação, qual é o seu desconforto e qual é o seu porquê.